no planejamento, tá? Você tendo já essa meta clara para você, Regina, você precisa aqui usar aquela máxima que eu falo: conhecer e ser conhecido. A gente vai conhecer fazendo um processo de prospecção. E o jeito certo de começar não é fazer a prospecção depois que já está tudo aprovado. A prospecção deve ser feita enquanto você está esperando o Ministério do Trabalho, enquanto você está esperando o Conselho da Criança. Quando você começa do zero, para quem está começando do zero e está perseguindo isso agora, né? Por exemplo, a Ana Margarete. A Ana está começando agora o processo. Não é isso, Ana? Está abrindo ainda a instituição, está começando a instituição. Então, Ana, pega essa visão. Você vai passo a passo, seguindo lá o nosso GPS, e aí, toda vez que saiu da sua mão e foi para o cartório, foi para o Conselho da Criança, foi para o Ministério do Trabalho, e você não tem outra coisa a não ser esperar, você não vai ficar parado. Você vai começar a agir naquilo que você pode fazer. Ó, foca no que você tem governança, no que você tem controle. Foca no que você tem controle. E a etapa de conhecer, né, de fazer a prospecção, e como é que qual é o tipo de prospecção que eu oriento vocês fazerem? Ó, 3 níveis de prospecção aqui, de identificação, tá? Vamos lá. 3 níveis. Prospectar as outras entidades qualificadoras de aprendizagem, a sua concorrência. Prospectar os atores públicos e privados. O que é atores públicos e privados? É a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, de Assistência Social, o Conselho da Criança, o Conselho da Assistência. São os atores que lidam com essa política pública. E quem são os atores privados? É uma associação comercial, é um sindicato patronal, são instituições que representam as empresas, que atuam pelas empresas, entendeu? Então você vai ter que mapear na sua cidade ou região quais são as entidades qualificadoras. Tem Senai, tem Senac, tem o CIE, tem a Espro, tem o ISBET, né, ou IBEST, sei lá. Quais são os atores públicos e privados? Entendeu? Aqui no exemplo aqui que eu citei, secretarias municipais, estaduais, o próprio Ministério do Trabalho, entendeu? Quem são que está aí que cuida dessa política, que são público de interesse, né? Os privados são esse tipo de coisa. Aqui em Macaé, por exemplo, tem a Firjan, que é a Federação da Indústria da Indústria do Rio de Janeiro, tem a Associação Comercial e Industrial de Macaé, tem a Associação de Contadores, muito importante, Associação de Contadores, a Macom é parceira nossa, tem a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem o Convention Bureau. O que é o Convention Bureau? Convention Visitor Bureau. É um órgão que cuida da parte do turismo e reúne hotéis, pousadas, restaurantes, toda a parte de turismo. Então, você tem que mapear isso dentro da sua cidade. Entendeu? E as empresas. Empresas e estabelecimentos de qualquer natureza, né? Ou estabelecimentos de qualquer natureza. Ou seja, clubes, cartórios, igrejas, cooperativas, condomínios, aquilo que eu já falei. E aí você vai começar a mapear isso aí, tá? E mapear como? Mapear seguindo a regra que eu já falei, varejo e mercado oculto. Ah, Alexandre, mas como é que eu faço isso? Bem, vamos lá. 2 estratégias.
Duas estratégias. Estratégias. Primeiro, geográfica. Segundo, segmento. E tem a terceira, que é, vou botar outros. Então, vamos lá. Se você está numa grande cidade, por exemplo, a Regina, que está no Rio de Janeiro. Regina, minha sugestão para você, tá? Começa buscando geograficamente as empresas. Como assim? Um dos maiores desafios para uma capital como o Rio de Janeiro, como São Paulo, como Campinas, como Salvador, como grandes centros, é a mobilidade urbana, é o deslocamento, a logística. Isso impacta no custo, isso impacta no tempo, isso tem vários impactos. Então, eu faria um raio, Regina, de algo que seria razoável. Vamos pensar aqui num raio em transporte público de 30 minutos. Referência. Ah, Alexandre, mas tem uma empresa aqui maravilhosa que está a 40 minutos. Pô, se você pode visitar a empresa, tentar trazer a empresa com parceiro, sem problema nenhum. Alexandre, tem uma empresa querendo fazer o programa com a gente, mas ela está aqui a 1 hora da onde a gente está. Eu tenho empresas parceiras que estão não a 1 hora, mas tem jovens que fazem um programa com a gente aqui que estão a 1 hora. Usa a regra do bom senso, entendeu? 30 minutos eu acho bem razoável, tá bom? E aí você vai pegar todas as empresas que estão nesse raio. Empresas e mercado oculto, né? Sindicato, condomínio, aquela coisa toda. E aí você vai fazer esse mapeamento. Você vai conseguir mapear todo? Bem, Regina, no Rio de Janeiro, não sei se vai conseguir, porque é muita gente. Agora, Regina, cuidado para não pegar empresas pequenas demais. Lembra que tem que ter no mínimo 7 funcionários. Tem que ter no mínimo 7 funcionários. Tá? E aí tem uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte: procure empresas que têm um horário de funcionamento, horário de funcionamento estendido. É que eu escrevi errado, né? Estendido, acho que é assim, né? Ó, às vezes eu tenho essa dislexia, hein? Ah, vocês já entenderam. Horário de trabalho estendido. Por quê? Porque trabalha por turnos. Então, por exemplo, normalmente, postos de gasolina, supermercados, farmácias, o comércio que está dentro de shopping, e por aí vai. Regina, vai botando pergunta aí que eu vou responder daqui a pouquinho, só para não perder o raciocínio aqui. Esse é um jeito, tá, Regina? E todo mundo que está aqui agora, de você criar a sua estratégia para mapear e buscar essas empresas, tá? Mas não é a única. Tá? Às vezes acontece o seguinte: a sua instituição ou você mesmo tem uma vocação para um determinado segmento. De repente, depende de onde você está instalado. Então, vamos imaginar que você, que eu citei aqui o exemplo, você tem muito contato e já tem uma relação na área do turismo. Ou seja, hotéis, pousadas, restaurantes, etc, etc, etc. Então, você pode investir nisso, investir por segmento. Qual é a vantagem de investir por segmento, gente? A vantagem é que as empresas se falam. As empresas
Tem muito funcionário que trabalhou no RH de um hotel e muda para outro hotel, eles vão trocando, entendeu? E aí você vai junto com essa pessoa que foi para outra empresa, porque ela já te conhece, porque ela tem uma relação, porque ela gostou do programa. Mas para quem está começando, o geográfico é melhor, tá? E o que é outros? Outros é o seguinte, gente. Para quem não está numa grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, etc, tá? Belo Horizonte, etc, todo mundo vale. Não faça distinção. Está todo mundo valendo, tá? Então, o conhecer e ser conhecido começa aqui, na prospecção.